Eu quero ser
Boa noite a todos. Eu sou Eliane, evangelizadora da Casa Espírita, e eu estou passando aqui para fazer um convite aos pais, né? A gente tem a nossa evangelização na segunda-feira, que acontece lá em cima, em paralelo à palestra pública, e a gente quer tomar um tempinho de vocês, né? Para a gente assistir um vídeo, para a gente entender a importância, né? Então, vocês que têm filhos, crianças, jovens, ou conhece alguém que de repente quer vir na Casa Espírita, mas tem criança, sabe? Que a gente tem essa linha lá em cima para a evangelização, tá bom? Então, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês aquecer o coração, visualizar os amigos e trazer as crianças e jovens. Obrigada. Eliane, a partir de que idade? A tarefa da evangelização espírita enquanto juvenil é o mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas. Não fosse a evangelização, o espiritismo distante da missão evangélica perderia sua missão consoladora. Para mim, a evangelização é tipo de aula para a gente aprender o que é o que fazemos e o que fazemos. O que mais podemos fazer é aprender ficando. A evangelização é um lugar onde eu posso confirmar os novos adoro a evangelização, porque quando eu saio daqui, parece que o mundo fica mais calmo, mais tranquilo e meu coração fica cheio de coisas boas. Muito maior pela forma. Eu adoro entregar. Então, acontece que eu fico ansiosa para chegar sábado, para mais aqui. Aqui também é uma pessoa de Kardec e tem um monte de gente. A evangelização é uma forma de a gente enxergar o mundo de uma outra maneira. Que através das crianças e dos jovens a gente percebe o quanto a gente pode trazer desse mundo, né, na nossa vida um pouco melhor. A evangelização para mim é troca. Acima de tudo é troca. Se quando a gente frente com o jovem, com uma infância, a gente vê que a gente recebe muito mais. E eu gostaria muito que os pais nos ajudassem nessa missão que a gente tem, essa responsabilidade como espíritas. Eu gostaria que os pais também tivessem, se nós estamos preparando para um mundo melhor, nós precisamos essa motivação, para a gente deixar para o mundo pessoas melhores. Na vida sem evangelização, eu posso comparar a um navegador que estivesse no meio do oceano, sem um farol e uma bússola. Bom, pessoal, é só uma sensibilização mesmo, né, para que a gente entenda a importância das nossas crianças estarem na evangelização. Vocês podem perceber que tinha uma pequenininha ali no vídeo que está trabalhando ali hoje, vai fazer a transmissão da palestra para a gente. Então é isso, né, o nosso papel como responsáveis é trazer para eles essa importância, né, de estar aqui. E convite, né, às vezes tem alguém que queira trazer a criança, de repente não participa da palestra porque não sabe da existência da nossa evangelização. Então, a gente está aí para receber vocês. A evangelização começa a partir dos 4 anos, tá? E dali a gente vai dividindo sobre idades, tá? Qualquer dúvida, pode procurar eu, a Marisa, que está ali. Levanta a mão, Marisa.
A gente está aqui para receber vocês, tá? Uma boa palestra, obrigado pelo tempo. Boa noite. Que a paz de Deus, a paz de Jesus nos envolva. Alguém na casa pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Se depois quiser conhecer melhor a casa, né? Procura o pessoal da livraria, a Márcia, tá? A Darlene, cadê a Darlene? Darlene? Ah, tá lá fora a Darlene, tá? Qualquer informação, ó, a Darlene. Bom, gente, nesse sábado agora vamos ter o nosso encontro, convivência, né? Que é o nosso social. A gente marca sempre às 8h30 aqui, para a gente tomar um café junto com os assistidos. Depois vamos para o Evangelho aqui no salão. E logo depois vamos para a distribuição da cesta. Para fazermos esse evento, a gente precisa sempre, né, da colaboração de todos. Para esse social, nós realmente já estamos de alimento, né? Temos alimento para todos. Mas a gente ainda pede material de higiene, tá? De toda espécie. Fraldas, tanto infantis quanto geriátricas. Aliás, fraldas eu acredito que a gente não tenha nada. Nenhuma, nenhum pacote, tá? Eles sempre procuram. E se quiserem saber como podem ajudar nesse trabalho, vocês procuram os coordenadores Sandra e João, né? E eles podem esclarecer melhor. Também, no dia 7 de março, vamos ter a nossa estreia da nossa palestra de quinta-feira, às 19h30. Né? Estão todos convidados, né? Vai ser um outro formato, né, de estudo, de palestra, com passe. E antes dessa palestra, nós já temos uma turma de estudo. Então, se alguém estiver interessado, né, em começar os estudos, procure a Márcia, né, que a Márcia indica para cada um qual o melhor curso a fazer. Também temos, no dia 16, um seminário aqui na casa sobre mediunidade. Vai ser no sábado, às 17 horas. Estão todos convidados, né, a esse estudo. Né? É um estudo, normalmente, de 17 às 19, não é isso? Né? É um pessoal do Leon Denis, né, do Rio de Janeiro, que vem fazer esse estudo. Continuando, gente, continuando. Hoje nós temos, né, o Miguel, que é nosso irmão, né, na nossa casa, da casa já de Cabo Frio, do Fonte de Luz. Miguel vai falar com a gente sobre perturbação espiritual. Perturbação espírita mesmo? Perturbação espírita, do Livro dos Espíritos. Questão 163 a 165. E, só para não esquecer e as meninas não ficarem bravas comigo, nós temos a nossa cantina, que depois, né, da reunião pública, ela ainda abre, né, para quem quiser alguma coisa, tá bom? A gente não vai tomar o tempo do Miguel, a gente já vai ler a nossa página, vamos fazer a prece e a gente dá a palavra para ele. Boa noite. Nossa página de hoje é do livro Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Convite ao desprendimento. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Desprendimento na qualidade de desapego, não de estroinice nem dissipação. Todo e qualquer motivo que ata a retaguarda sob condicionamentos retentivos se transforma em cadeia escravizante. Os objetos a que o homem se apega valem os preços que lhes são emprestados, constituindo-se elos a impedirem o avanço do possuidor na direção do futuro. Desapego, portanto, em forma de libertação do liame pessoal egoístico e tormentoso que constitui presídio e patíbulo para quem se fixa negativamente como para aquele que se faz sua vítima afetiva.
libertar-se das aflições constritivas, asfixiantes, para marchar com segurança. Doa com alegria quanto possas, generosamente. O que distribuis com equilíbrio e lucidez, multiplica-se. O que retens, reduz-se. Abundância como excesso engendram miséria e loucura. Distende assim mão generosa na alfândega da fraternidade, mas libera-te da emotividade desregrada, da posse afetuosa a objetos, animais e pessoas, porquanto mais carinhos que te mereçam, mais devoção que lhes deis. Chegará o dia de atravessares o portal do túmulo, fazendo-o em soledade, livre de amarras ou jungidos ao que se demorará, a desgastar-se pela ferrugem, pelo azinhambre, corroído ou simplesmente em trânsito por outras mãos ante a tua tormentosa impossibilidade de reter e interferir. Então, vamos fechar os nossos olhos, silenciar os nossos pensamentos e vamos, com o coração leve, com alegria, reconhecer, através da gratidão, a Deus por estarmos aqui. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa casa abençoada, muito obrigado pelos guias espirituais, os anjos da guarda, que foi nos dado para nos acompanhar nessa encarnação. Muito obrigado, Pai, pelos homens que antes de nós deram suas vidas, para que hoje pudéssemos, em liberdade, poder nos reunir. Que todos eles sejam abençoados, todos os bandeirantes, os vanguardeiros, que tanto fizeram por nós. E também, Pai, nesse momento, a gente pede por nós, para que cada vez possamos nos fortalecer mais e mais. Possamos ter em mente um foco, um objetivo de caminhar pelo caminho da luz, caminhar pelo caminho do bem, que possamos levar esse objetivo em frente. Que possamos, Pai, sair daqui hoje melhor do que entramos. Que possamos aproveitar esse momento, essa luz, esse espaço que vibra amor. Então, na certeza da tua proteção, na certeza de tudo que estamos pedindo, a gente pede a aproximação dos nossos guias espirituais, a gente pede o envolvimento do nosso irmão Miguel, para que ele possa trazer a palavra da forma mais simples possível, para que a gente possa realmente absorver esse alimento espiritual. Então, sendo assim, a gente pede permissão para iniciar os trabalhos da noite. Que assim seja. Miguel, seja bem-vindo. Tenha a palavra. Boa noite a todos. Aí no final me ouvem bem? Boa noite. Aos nossos corações, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da doutrina que abraçamos, a doutrina espírita consoladora, que nos é o farol, que nos dá a segurança, a força,
a coragem para trilharmos as nossas experiências, lutas, dificuldades, desafios em nossa caminhada terrena. Abraçamos também o Evangelho de Jesus, que para nós é a bússola que nos guia, nos orienta, nos sustenta, nos fortalece, nos vivifica na fé, para que possamos, com segurança, suportando-nos uns aos outros, amparando-nos em nossas dificuldades, conduzirmos-nos nas trilhas da vida, ombro a ombro, com fé e esperança. Que Deus e Jesus nos abençoe cada coração que se faz aqui presente hoje, que cada um, como disse a nossa irmã, encontre aqui o que vieram buscar. Que Deus seja conosco. Graças a Deus. Nosso tema de hoje é perturbação espírita, ou em algumas traduções de O Livro dos Espíritos, perturbação espiritual. Mas nós entendemos uma diferença aí nos termos perturbação espiritual e perturbação espírita, porque a perturbação espiritual nos traz uma visão equivocada de que há uma interferência espiritual, uma influência espiritual nos perturbando ou nos tirando o equilíbrio ou a harmonia. E não é sobre isso que nós viemos falar. Nós viemos falar sobre perturbação espírita, que é um estado de confusão ou de dificuldade de entendimento da transição do plano de vida físico para o plano de vida espiritual. Isso acontece com todos nós, pelo estado de imperfeição que temos e pela nossa condição de espíritos necessitados da carne, da matéria e da reencarnação. Assim, é interessante nós relembrarmos aqui. Antes eu queria fazer só uma pergunta. Há aqui na audiência alguém que não seja espírita, seja de um outro ramo religioso? Todos somos espíritas? Ok. Então, antes, cabe-nos aqui relembrarmos os pilares da doutrina espírita. Quais sejam? Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências e a comunicabilidade com os defuntos, com os mortos. Então, esses são os 5 pilares. Hoje, o nosso tema está embasado na pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, ou seja, os ciclos reiterados de vivências que passamos aqui na Terra, adquirindo experiências, fortalecendo-nos, amadurecendo como criatura, como indivíduo espiritual, evoluindo, depurando-nos, pacificando-nos e ciclando, ou retornando ao plano espiritual melhorados. Cada vez que voltamos do plano espiritual para cá, voltamos melhorados. E cada vez que retornamos à pátria espiritual, retornamos melhorados. O que queremos dizer com isso? Que estamos todo o tempo evoluindo em 2 mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. André Luiz tem um livro da coletânea deles, que o título é Evolução em 2 Mundos. Nós recomendamos a leitura, um livro muito científico, mas ao mesmo tempo que demanda de nós um aprofundamento e o entendimento das nossas realidades como individualidades espirituais. Como diz Teilhard Chardin, um filósofo francês, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E viveremos outras, muitas outras, ciclando aqui pela Terra, passando por aqui. Mas o importante para nós, antes de nós chegarmos no tema base, né, no que nos trouxe aqui hoje, é nós refletirmos sobre a nossa condição. Nós somos indivíduos espirituais, individualidades espirituais, em progresso. Só que qual é a nossa condição como individualidade espiritual? Espíritos imperfeitos. Mas não fiquemos tristes por isso, porque há muitas categorias de espíritos imperfeitos e há muitas categorias de imperfeições. Também não fiquemos tristes porque temos imperfeições, porque é das imperfeições ou dos nossos defeitos que nós garimpamos as virtudes. Não é? Então é importante que saibamos
o que temos de difícil a combater, para que destas dificuldades morais nós amealhemos ou consigamos alcançar virtudes morais. E aí é interessante trazermos uma fala de Paulo, que está na Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é o Evangelho de Jesus replicado, né? Ou seja, Romanos, Coríntios. Paulo, ele replica Jesus em suas cartas. E a gente costuma dizer que Paulo foi médium de Jesus. E eu gosto até de citar uma passagem de Paulo nos Gálatas, né? Na Carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, que ele diz assim: asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não dá para ter dúvida de que ele era médium de Jesus. E que tudo que ele escreveu, ele replica o evangelho. E aí, vamos lá. A carta de Paulo aos Gálatas, ainda, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Vamos deixar esse versículo. Esse versículo é quando ele fala que ele está vivo, mas é Cristo que vive nele, né? Que ele é um templo vivo. Vamos na Carta aos Romanos, né? Eu estava fazendo referência à Carta aos Romanos. Aos Gálatas foi para a gente trazer a mediunidade de Paulo. Então, em Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 21, Paulo fala da condição dele. Vejamos nós, a condição de Paulo, discípulo de Jesus, médium de Jesus, no espírito elevadíssimo. Ele diz assim: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que ainda habita em mim. Tenho uma lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Ele está dizendo para a gente que todos nós temos uns bichinhos que são maus dentro da gente. E que nos cabe, como Paulo disse a Timóteo, combater o bom combate. Lembra? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Agora só me resta a coroa dos justos, que o Senhor, o justo juiz, me trará naquele dia. Ele não tinha dúvida, bem próximo do desencarne dele, que ele ainda tinha lutas íntimas, que ele era imperfeito, que ele tinha defeitos e mazelas a despojar. Então, esse é o nosso objetivo aqui, quando encarnamos. Despojarmos-nos de defeitos e mazelas. A luta íntima, o combate próprio. Para isso, nós reencarnamos. E nesse ciclo reencarnatório, ou melhor, nesses ciclos reencarnatórios, nós projetamos as reencarnações. Projetamos as vidas que vamos viver. Quando falamos assim, é espíritos medianos como nós. Não todos os que reencarnam na Terra ainda. Porque ainda a Terra é um planeta que abarca, que acomoda espíritos rebeldes, com diversas qualidades, com diversos níveis evolutivos. Mas os espíritos medianos, aqueles de nós, já planejamos as nossas reencarnações, os nossos planos de vida. Fazemos isso. E em cada vez que planejamos isso, nós retornamos aos corpos, vestimos corpos. E é aí que está a maior misericórdia de Deus para nós. Deus permite que nós, imperfeitos, reencarnantes, habitemos e ciclemos em dois mundos. Estamos a todo tempo vivenciando realidades de vida de dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Alguém tem dúvida que aqui agora estamos vivendo realidades de um mundo espiritual também? Tem dúvidas de que há espíritos ao lado de cada uma das consciências aqui, intuindo, orientando, pacificando, harmonizando os corações e as consciências para assimilar o melhor possível os ensinamentos que Kardec nos traz? Então, estamos a todo tempo em contato com o plano espiritual, mesmo encarnados,
porque somos individualidades espirituais. A experiência humana que vivemos é transitória. Então, nesse passar de um plano para o outro, vamos fazer um breve retrospecto, né, vamos dizer, em termos da doutrina. Para entendermos que nós, humanos encarnados, somos uma organização quíntupla e, para ficar mais fácil depois, trina. Então, espírito, nós somos espíritos. Temos um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo vital ou etérico e um corpo físico. 5 entidades ou 5 recursos num só para a gente poder estar aqui, vestindo um corpo e vestindo o planeta. E quando a gente encarna, a gente não encarna vestindo apenas o corpo. A gente veste o corpo e veste o corpo planetário. Nós, humanos encarnados no planeta, somos a alma do planeta. Quando pulsamos com os nossos corações em uníssono na humanidade terrena, é o planeta Terra que pulsa. É o planeta Terra que vibra no cosmos, alinhando-se à fraternidade universal ou à fraternidade dos mundos, que são solidários entre si. Aqui agora, quando falamos de Kardec e recebemos as emanações, os fluidos de espaços e de espíritos e de mundos superiores irradiam para nós a nossa sobrevivência, a nossa manutenção como humanidade universal. Nós integramos a humanidade do universo. Não somos só a humanidade da Terra. A Terra viaja pelo cosmos, abraçando-nos e vibrando com o que a gente vibra aqui no planeta. Olha a nossa responsabilidade. Mas para isso, precisamos vestir os corpos. E o corpo do planeta. Criaturas quíntuplas, mas para simplificar o nosso entendimento, trinos. O homem é espírito, o homem é corpo espiritual e o homem é corpo físico. Para a gente ter um entendimento assim mais fácil, né? E aí, nessa situação de que a gente vive as 3 estruturas conjugadas, o corpo espiritual nosso é o que comanda a nossa vida encarnada. Porque desde o momento que a gente regressa da pátria espiritual e mergulha no útero feminino, e ali nós, espíritos vestindo o corpo espiritual, comandamos a embriogênese do nosso corpo. Nós construímos o corpo que a gente vai vestir, com as informações que a gente trouxe do plano espiritual. E aí nascemos, e quando nascemos, nos integramos ao planeta e vamos, com o crescimento do corpo, adquirindo a consciência de que estamos reencarnando ou que estamos encarnados. Uma criança, ela só vai ter a plenitude de sua consciência reencarnada com 18, 20 anos de idade. Até lá, ele está amadurecendo na própria encarnação. E aí, mas Miguel, e a perturbação espírita? Né? Vamos chegar lá. Essa nossa necessidade de viver os 2 mundos faz com que o nosso corpo espiritual ele se adeque, se estabeleça no corpo físico e, quando desencarnamos, se estabeleça ele, corpo espiritual, com as informações e as experiências que adquirimos com o corpo físico no plano espiritual. Então, o tempo todo, o espírito vive na Terra e vive no mundo espiritual. Para nós entendermos a misericórdia de Deus conosco, quando a gente dorme à noite, a gente sai do corpo, com o corpo espiritual. E vamos visitar regiões, podem ser boas ou difíceis, ou ruins, dependendo de como a gente encara a vida, ou de como somos evangelizados, ou de como temos fé. E aí podemos ser arrebatados por irmãos que nos amam e nos querem levar para regiões boas, ou aqueles que querem nos levar para festas e outras coisas que a gente não pode falar aqui, né? Então é assim que funciona. Nós somos arrebatados a convite dos guias espirituais, que a irmã fez referência muito bem, e migramos para o plano espiritual, extrafísico, e vamos trabalhar ou vamos farrear. Depende de como nos organizamos e entendemos a vida no planeta. E assim nós vamos evoluindo. Acordamos no dia seguinte,
estamos novamente reintegrados no corpo, vamos viver a vida física, mas com consciência espiritual, com entendimento de vida espiritual. Mas, obviamente, nem todos os seres encarnados têm a consciência de vida espiritual. E é aí que a gente quer chegar. É aí que a gente vai entrar na perturbação espírita. Porque tanto quando nós encarnamos, quanto nós desencarnamos, nós sofremos choques magnéticos. Nós sofremos um impacto magnético ao entrar na estrutura do planeta, encarnando, vestindo um corpo, e até na própria estrutura do corpo. O corpo é um emaranhado de energia. O corpo são vários campos eletromagnéticos conjuminados, integrados entre si. E nós vivenciamos isso quando estamos encarnados, essas potências. Quando desencarnamos, nós levamos as experiências vividas com o corpo físico para o plano espiritual, vibrando com o que nós adquirimos, de conhecimentos, inteligência, valores morais, e essa vibração constrói ou nos possibilita adentrar a região do espaço dimensional lá, da vibração que eu vou habitar. Mas, Miguel, está complicado isso. O que a gente quer dizer é assim, nós construímos o mundo que a gente vai viver no plano espiritual, com o corpo. Então, a experiência que a gente vive no corpo, o valor que nós damos, as experiências que o corpo nos possibilita, vai nos dar a nossa carteira, ou o nosso passe, ou o nosso green card para o mundo espiritual. A vibração que eu conquistei. Quando eu chego no plano espiritual com aquela vibração, eu vou estudar, trabalhar, rever a minha encarnação, onde eu posso consertar, onde eu posso melhorar, e programo a minha nova encarnação, retorno ao corpo e estabeleço os propósitos que eu construí naquele planejamento para aquele corpo. A região que eu vou habitar, a cidade que eu vou viver, a família, o tipo de corpo que eu quero, se é masculino ou feminino, a doença que eu quero viver, com quantos anos eu vou ter a doença. Então isso tudo vai estar no projeto encarnatório que a gente não faz sozinho. Nós somos avalizados, nós temos permissão para fazer isso. E construímos esse projeto, elaboramos esse projeto com os nossos guias espirituais. E aí a perturbação espírita, ela se dá no momento em que adentramos o planeta ou quando deixamos o planeta. Ou seja, quando nascemos e quando desencarnamos. Porque a confusão mental, ou seja, a confusão consciencial, o espírito adquire a consciência dele próprio, quando ele nasce, em determinado momento da existência carnal. Se você for perguntar para uma criança de 3 anos quem ela é, ela não vai saber explicar. Exceto alguns gêniozinhos que tem por aí, né? Mas não vai saber explicar. Agora um rapazinho com 17, 20, até que alguns também não sabem, né? Com todo respeito àqueles que têm 17, 20, porque eu já tive também. Mas saberão explicar, né? Saberão explicar por que estão aqui, quem são, quais são os gostos, quais são as preferências, em que acreditam. Ou seja, já estão encarnados, já passaram do momento de confusão consciencial, já é uma consciência espiritual encarnada. Da mesma forma, nós, quando desencarnamos, ficamos um período em confusão consciencial. Assim, eu não tenho consciência de onde eu estou, quem eu sou, por quê, o que aconteceu, como se eu estivesse despertando de um sono muito profundo. Aquele sonozinho do domingo, depois da feijoada, né? A gente acorda assim, o que aconteceu, né? Ainda pesado, aí até a gente se localizar de novo, ou do churrasco, né? Para quem gosta de churrasco. Aí a gente acorda e fica confuso ali, depois respira fundo e se localiza no corpo e se localiza em casa, na família. Assim é a perturbação espiritual. É esse estado de confusão temporário, consciencial. A consciência espiritual não está estabelecida de pleno e de pronto na realidade espiritual que foi conquistada. Isso é a perturbação espírita. E aí, Kardec ele vai fazer três perguntas aqui que a gente vai procurar desdobrar, mas antes a gente vai passar por
duas passagens, uma do Evangelho segundo o Espiritismo e uma outra do Evangelho de Lucas, né? A do Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e tem 8, que fala das provas, das tribulações e do projeto encarnatório. Porque o que é o projeto encarnatório? São as provas e as expiações que a gente se propõe capaz de cumprir ou de passar, né? Então essas são as tribulações. E aí Kardec diz assim, são considerações de Kardec: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas podem ser também livremente aceitas ou escolhidas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Nós entendemos aqui duas características de espírito que ele coloca: o espírito endurecido e o espírito arrependido. Vocês têm dúvidas que nós aqui somos os arrependidos? Porque nós pedimos para reencarnar, planejamos a encarnação, planejamos as nossas tribulações, as nossas lutas e reclamamos a beça delas, né? Mas fomos nós que pedimos. E os endurecidos são aqueles que são atraídos para os úteros maternos sem saber o que está acontecendo. Eles simplesmente voltam, reencarnam, são sugados pela lei reencarnatória magneticamente para os úteros e sofrem um impacto magnético da chegada e da saída quando desencarnam, e assim eles vão despertando para as leis de Deus, para as leis morais, para as leis naturais. Já passamos por isso. Agora já somos aqueles arrependidos. Por quê? Porque a gente se arrepende sempre de muita coisa que a gente faz aqui. E aí, quando a gente chega lá, a gente se planeja para voltar aqui e não fazer de novo. Ou fazer melhor do que não conseguimos fazer. Mas sempre somos capazes. Porque reencarnar aqui, queridos, é luta. O planeta é campo de luta. Ninguém veio aqui para ficar debaixo dos coqueiros tomando água de coco, não. Nem na beira da praia, tomando um suquinho de uva, de laranja ou outras bebidas, né, que somos adeptos. Nós viemos para lutar, nós viemos para o bom combate. O combate aqui é conosco, com cada um de nós. E aqueles que ombreiam conosco, a gente sustenta nas lutas íntimas também, porque eles têm as deles. Não adianta eu querer falar assim, ó, me ajuda a lutar minha luta, porque eu sei que a amiga aqui, a nossa outra irmã, também tem a luta dela. Então não seria justo com ela falar, pô, luta minha luta comigo. Né? Não, ela tem a dela. Então a gente tem que respeitar as outras pessoas, não nas suas incompetências, nem nas suas apatias, né? Nas suas faltas de vontade, de não querer lutar, mas respeitar as pessoas que estão aqui, porque todos estamos lutando. Mesmo a criatura mais ignominiosa, mais cruel, mais vil, que vive matando, destruindo, fazendo mal no planeta, eles estão nas lutas próprias. São criaturas de Deus, nossos irmãos. Embora a gente queira ficar um pouquinho longe, que nem sempre traz coisa boa, né? Mas a gente respeita, a gente ampara, abraça, acolhe, mas eles estão nos momentos dele. A Terra ainda abriga esses irmãos nesses níveis de evolução. E aí, outra questão que a gente quer colocar aqui é o que Lucas traz no capítulo 16, versículo 13, do evangelho dele, quando ele fala de que a gente tem que prestar atenção ao que a gente valoriza. O que a gente busca aqui quando a gente está na nossa luta íntima, no nosso bom combate, ou nas nossas lutas coletivas. O que a gente busca? Ele fala assim, ó, não podeis servir a dois senhores, ou se amará a um e odiará o outro, ou se afeiçoará a um, ou se desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, é o Deus da matéria, é o Deus da ganância, é o Deus da ambição. Não vou dizer para vocês que nenhum de nós tem ganância, ambição, desejo. Temos, todos temos, só que em níveis diferenciados.
Muitos confundimos progresso com valores materiais. E é aí que ele nos chama a atenção. Que a gente, quando está aqui, vestimos um corpo, vestimos a matéria, necessitamos da matéria, mas é para poder progredir e não para ficar dependente da matéria. Ficamos tantas vezes dependentes da matéria que acreditamos que a matéria é o mais importante. Chegamos até a acreditar que a vida é o corpo, que acabou o corpo, acabou a vida. Gente, tem muitos na Terra que pensam assim. E é nosso compromisso como espíritas dizer para eles, ó, Deus existe. É o Pai de amor e de luz e de bondade. Nós somos imortais. Existem outros mundos que vamos habitar. Nós reencarnamos. Vamos viver outras vidas aqui. E nós nos comunicamos com os que estão lá do outro lado, que foram antes da gente. Porque somos espíritos. E os espíritos se falam. Somos irmãos. Criaturas divinas, criados por um mesmo Pai, que é divino. Então esse é o nosso compromisso. Alertar aqueles que acreditam que a vida é o corpo, que não é só isso. Que há uma realidade espiritual. E é aí que esses sofrem. Mas e nós, Miguel, não vamos sofrer? Um pouquinho, mas não tanto quanto aqueles que não percebem, não entendem vida espiritual. Porque esses que não têm essa visão sofrem quando estão fazendo a transição. A perturbação, em realidade, se transforma numa perturbação e não numa simples confusão consciencial. E aí nós temos esse compromisso, né, de estudar para trazer essa visão de realidade espiritual com Kardec. A Casa Espírita tem esse compromisso e nós espíritas também. E aí a gente vai para o nosso objetivo, né, que é reconhecer a perturbação espiritual como um momento de transição, um momento, porque ele pode ser pequeno ou pode ser longo. Nós vamos ver isso. Um momento de transição da realidade entre os dois planos de vida. E que essa vivência dessa experiência para a individualidade espiritual vai depender do seu nível evolutivo. O quanto ele já trilhou de entendimento de vida espiritual. Aí na primeira questão ele vai perguntar sobre essa conscientização. Quando eu desencarno, eu já tomo logo consciência de quem eu sou? É a primeira pergunta que ele faz. A segunda ele fala assim, a duração da perturbação é a mesma para todo mundo? Ou para uns demora um pouquinho mais, ou para outros um pouquinho menos. E a terceira questão ele fala assim, eu sou espírita, e sendo espírita, com conhecimento da doutrina, vai ser mais fácil para mim fazer essa transição? Ou seja, passar pela perturbação espiritual? Aí os espíritos respondem que sim, mas que não é o mais importante. Então a gente vai passar aqui por esses pontos. Então vamos lá na primeira questão. Eu vou ler, a gente vai fazer assim, eu vou ler a questão, depois eu vou fazer algumas considerações sobre o Evangelho, algum fundamento com a doutrina, né, e com o próprio Evangelho, e depois a gente desdobra com o que Kardec traz para a gente e outras literaturas. Então na primeira questão, que é 163, como é Consola, né, como a Consola trouxe para a gente, é assim, ó. Então é Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Perturbação Espírita, questão 163. Kardec pergunta, a alma é o espírito encarnado, né? A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo? Resposta, consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em perturbação, ou seja, essa confusão. E aí a gente traz aqui para reflexão, que é importante, e está bem fundamentado também com Lucas, né, de não servir a Deus e a Mamon, não é possível. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9, que fala da verdadeira propriedade. É uma mensagem do Espírito Pascal.
Ele inicia o texto dele, a mensagem dele, e ele pergunta assim: o que o homem verdadeiramente possui? Qual é a verdadeira propriedade do homem? O que o homem verdadeiramente tem? Tem de posse? Aí a resposta é assim: nada que é para uso do corpo. Tudo o que é para uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que ele traz ao chegar e o que ele leva ao partir, e que ninguém pode lhe tirar, e que lhe servirá ainda mais no outro mundo. Então entendam, eu não levo o meu relógio, não levo o meu carro, não levo minha esposa. Quando eu venho sozinho, quando vou, eu volto também sozinho. Então eu não levo nada que eu acho que eu sou dono, mas eu levo a inteligência que eu consegui desenvolver, eu levo os conhecimentos que eu adquiri com as minhas lutas no corpo, e eu levo as virtudes morais que eu consegui amealhar, tomando as minhas mazelas, lutando comigo mesmo e com os meus defeitos. Então esse é o ganho. Inclusive na página de hoje, o último parágrafo, ele dá esse conselho para a gente. Ela, Joana de Ângeles, né? Então, é isso que nós temos que observar, porque a consciência espiritual, ou seja, o entendimento, a percepção de quem eu sou, como eu estou, onde eu estou e o que eu posso fazer na região espiritual que eu estou habitando, vai depender desses 3 quesitos: inteligência, conhecimento e qualidades morais. São os instrumentos, as ferramentas que eu tenho para poder trocar informações, evoluir, crescer, trabalhar, estudar, me preparar e retornar para outro corpo. Então, isso é importante, porque disso vai depender a minha acuidade de visão espiritual. O quanto consciente eu estou da minha realidade espiritual. Se eu não tenho essa madureza de entendimento, eu vou ficar preso ao meu corpo, ou à minha casa, ou ao meu carro, ou à minha esposa. Vou ficar preso à terra, como se diz, o terra-terra. Não vou sair daqui. Não faço a transição para uma região espiritual que me abrigue, que me acolha, ou que me assimile na vibração que eu conquistei com o trabalho no corpo. Então, esse é o nosso risco. Essa é a nossa luta. E aí, Kardec pergunta na questão, está entre as questões 244 e 248, que fala das percepções e sensações dos espíritos, se a visão do espírito, depois que a gente desencarna, se ela é circunscrita, ou seja, ela é fechada, ela é restrita. O espírito, quando desencarna, a visão dele é fechada, como a minha aqui, ó, não estou enxergando para cá, a minha visão periférica vai até aqui. Vejo a minha mão aqui eu já não vejo, por causa da minha limitação dos meus olhos, que é no máximo aqui 180 graus, olha lá, não é? Não enxergo para trás. O espírito não. Quando a gente desencarna, a gente enxerga tudo com o corpo inteiro, sente tudo, percebe tudo com todo o corpo. Obviamente que é o espírito que tem entendimento e visão de vida espiritual, porque o espírito que passou aqui, preocupado com churrasco, preocupado com as coisas que tem que pagar ou comprar, com as coisas que tem que adquirir, com os conflitos que tem com os inimigos. Quando ele desencarna, ele vai ficar onde? Na Terra, preso aqui, com a mesma visão física humana que ele tem. Ele não consegue se perceber com as potências espirituais, porque ele próprio se limita. Ele próprio se aferroa às condições do planeta, porque ele procura se saciar nas necessidades do corpo, porque ele não tem mais o próprio corpo. Mas ele vai ficar perto de alguém que gosta do churrasco que ele gosta. Então, lá no dia do churrasco, tem espíritos lá participando também. Porque 3/4 dos espíritos que desencarnam estão por aqui pelo planeta. 1/4 consegue fazer a transição para as esferas superiores. Mesmo que seja o nosso lar ali, né? Próximo do umbral. Então imagina só, como tem gente perambulando por aí, né?
Como tem gente perambulando por aí, achando que está vivo no corpo, mas está vivo em outro corpo. E muitos desses, quando entendem que estão fora do corpo, vivos em espírito, com o corpo espiritual, ainda se recusam a fazer a transição. Quer ficar lá na casa do amigo, ou até quer ficar na casa do inimigo, né? Atazanando a vida do coitado, do pobre, né? Então, tem isso. Então, a visão, a cuidade da visão espiritual vai depender da minha relação com a matéria. Como é que é a minha relação com a matéria? Com o meu corpo, com as coisas que eu tenho, com a minha esposa? É doentio isso? É meu? Tanto que eu acabei de falar minha esposa, né? Meu Deus do céu. É porque ela não está aqui, viu? Se ela estivesse aqui, eu não falaria assim, né? Então, então a gente tem essa característica de... É como se fosse uma conquista, então é meu, aquilo é meu, minha propriedade. E isso traz para a gente uma dificuldade grande, que é a dificuldade de relação com as coisas materiais. Nós nos comprazemos, gostamos de estar materializados. E nós não somos matéria, nós somos espíritos. Nós temos que entender que a matéria para a gente é bom para evoluir, mas não podemos ser escravos dela. Então a gente tem que se libertar da matéria e das coisas materiais. Aí a gente tem são duas doenças que a gente pode dizer que nós temos. Uma é a incredulidade. Isso aí, para nosso entendimento de vida espiritual e de realidade espiritual, é um veneno. E a outra é o nosso apego às coisas materiais. A incredulidade se dá quando a gente vê na televisão que o mais importante é o condomínio tal que está financiando os apartamentos, ou então o carro tal que é o último modelo, ou então uma viagem para tal lugar, no cruzeiro. Aí a gente vai valorizando aquelas coisas coletivamente, de forma que a sociedade começa a irradiar valores materiais que não nos são necessários. Esses valores materiais são necessários para nós para que nós progridamos, para que a gente evolua, para que a gente se sustente e ampare um outro na nossa caminhada. Mas não são prioritários. E aí chega ao ponto de dizer que, acabou o corpo, acabou a vida. Então vamos aproveitar a vida. Olha aí, passou o carnaval, quanta gente aproveitou, né? E faz um monte de lambança. Então, o aproveitar a vida é nesse sentido, de fazer o que pode, fazer o que quer, aproveitar o corpo, desgastar o máximo que pode o corpo, usar a vida. E a vida não é para isso. A vida é para a gente adquirir entendimento de como eu vou estar no plano espiritual, porque a minha realidade é a espiritual, não é essa. Aqui é o mundo consequencial. Aqui é o mundo das consequências. O mundo causal é o mundo espiritual. Então a gente vive aqui para se projetar no mundo espiritual melhorado e viver um momento de preparação para o retorno à carne com equilíbrio, com segurança, com visão espiritual. Visão de como aproveitar a vida no corpo. Não é aproveitar se comprazendo de viver o corpo, é aproveitar com benefícios, benesses que o corpo pode me dar em função do meu progresso. É para isso que a gente encara. Nós já temos essas consciências. Não vamos ficar nos punindo aí não. Tem muita gente, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não, gente, olha, a gente já está no caminho certo. Não vamos nos punir, né? E aí o que a gente tem que fazer é sempre reavaliar isso. Estou vivendo a minha vida de uma forma mais madura? Eu estou respeitando o meu corpo? Estou respeitando os outros corpos? Estou respeitando a sociedade? E me integrar nesse movimento de respeito recíproco, amor recíproco, né? Para que a gente possa progredir e aproveitar a encarnação com os benefícios que ela nos traz, que é esse entendimento de vida espiritual. Então a incredulidade, ou seja, acabou a vida no corpo, é o nada, isso é terrível. Então essa visão que a gente procura aqui, que é a visão da fé, de que somos imortais, de que a vida continua, essa é a verdadeira realidade. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas. A outra questão é o apego.
Nesse valor individual, falamos do valor social, né? A coletividade bombardeando a gente com as coisas da matéria. No valor individual, nós assim, nós amamos as nossas coisas. Eu amo o meu livro, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa, eu amo a minha esposa, né? O meu marido, né? As senhoras. Então, e aí o que acontece? Nós impregnamos com as nossas vibrações, com os nossos fluidos, com o magnetismo próprio, essas coisas. Não estou chamando a minha esposa de coisa, claro que não, né? Mas as pessoas, o que a gente ama na matéria. Então a gente vai impregnar, a gente vai imantar com o nosso magnetismo. O que acontece quando eu desencarno? Eu vou ser atraído pelo que eu magnetizei. Eu vou ser atraído pelo meu livro, pela minha esposa, pelo meu carro, pela minha cadeira, pela minha estante, pela minha biblioteca. Dependendo do nível de como eu vibrei e de como eu me apaixonei por aquilo, como eu vibrei por aquilo. Então porque o magnetismo é assim, o magnetismo não tem polo, nem é ruim, nem é bom. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu impregnei de fluido e aquele fluido é compatível com o meu, eu vou ser atraído para ali. Está lá no livro Voltei, do irmão Jacó. Ele conta exatamente isso. Não dá para a gente contar aqui, senão seria um outro estudo, né? Mas ele retorna, ele fica preso ao corpo. Ele já desencarnou. Os espíritos, a equipe espiritual não consegue desatar os laços fluídicos. E quando ele tenta sair, ele é sugado para o corpo pelo magnetismo dele próprio. Aí o Dr. Bezerra vem, conversa com ele entende e tal, fala dos fluidos gravitantes, que é o fluido que atrai para a Terra, né? E aí ele consegue se desprender e vai para o plano espiritual com o entendimento, com a consciência de que está desencarnado, fora do corpo e vivenciando aquela realidade espiritual. Com esse apego, ou até com a incredulidade, nós geramos para nós situações, nós vamos falar aqui, queridos, de situações específicas. Não é o geral de nós que desencarnamos. No geral, nós somos desprendidos do corpo pela equipe espiritual e vamos para regiões onde seremos tratados, cuidados, acolhidos e para nos prepararmos para retornar. Esse é o geral. O mais específico são aqueles que têm um apego muito forte, doentio, ou uma incredulidade, né? Que duvida de Deus, que duvida da vida espiritual, que não acredita, né? Ou seja, que não tem entendimento de espiritualidade ou vida espiritual. E aí, esse apego ou a incredulidade gera para a gente processos específicos que a gente chama de cristalização. O que é a cristalização? É quando a gente faz a transição, ou seja, a gente desencarnou, saiu do corpo, e aí você se percebe no plano espiritual. Só que quando você se percebe no plano espiritual, você gera uma atmosfera de monoideação. O que é? Uma ideia sua, fixa. Essa ideia pode ser gerada por paixões e vícios, né? Pode ser, por exemplo, uma mágoa, um ressentimento, um desejo de vingança, ódio, ou então uma culpa. Gente, a culpa olha, a culpa é terrível. Não alimentemos culpas, porque a culpa nos segura aqui na Terra, nos prende aqui, gera estágios e processos cristalizadores. Você começa a viver uma realidade única projetada por você mesmo e não sai daquela bolha. Fica cristalizado naquele ambiente, uma atmosfera espiritual sua, fica preso e aí sofre. Né? Então, essa cristalização pode acontecer assim. Nesse processo de cristalização, em que depois, essa perturbação espiritual pode durar horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. Há espíritos que ficam séculos naquela bolha cristalizada, porque não consegue se livrar do ódio que ele criou para ele em relação a determinada situação, ou da culpa que ele gerou para ele. Tem um livro que se chama Ícaro Redimido,
Já leram? Ícaro Redimido, do espírito Adamastor, pelo médium Gilson Freire. Nesse livro, Ícaro Redimido, ele conta a história de Santos Dumont. Santos Dumont, ele desencarna, ele se suicida, né? Obviamente, com aquela sensação de culpa de que o que ele criou está causando, destruindo e matando, destruindo a humanidade, os aviões. Quando ele chega no plano espiritual com esse processo de culpa, quando a gente sai do corpo, há um processo que a gente chama de histogênese espiritual. A gente não vai falar muito assim não, mas é assim, o perispírito sai do corpo, se projeta no plano espiritual e refaz o corpo espiritual. O corpo espiritual que eu estou habitando aqui, com o meu corpo físico, não é o mesmo que eu vou habitar quando estiver desencarnado, porque o corpo espiritual que eu vou ter desencarnado está levando a vibração que eu conquistei aqui para aquela região espiritual que eu vou habitar. Então ele é um pouquinho diferente. Mas só que o que acontece? Quando ele sai do corpo, o corpo espiritual ele se desfaz, que a gente chama de histólise. Ele se autodestrói, porque não serve mais para o corpo físico, porque o corpo físico deixou de existir. Então o corpo espiritual se desfaz e magneticamente, automaticamente, ele se constrói na vibração que eu conquistei. E se refaz o corpo espiritual, eu, Miguel, do mesmo jeito que eu era, só que com a vibração que eu conquistei, que se chama histogênese espiritual. Há um processo que Santos Dumont vivenciou, que é o de retraimento, ou retração perispiritual. O que acontece? Quando o perispírito sai do corpo e vai se reconstruir, o processo de culpa faz com que ele comece a retrair. Então ele vai diminuindo, a própria culpa vai fazendo com que ele, entorpecido, sem querer gerar o corpo espiritual dele, que isso é um processo automático, ele não consegue fazer isso pelo processo de culpa, aí vai diminuindo e vira uma bola, um ovo que se chama ovoide, ou o processo de ovoidização, que é gerado por uma culpa ou um sentimento degradante no processo de cristalização. Santos Dumont chegou ao estágio de ovoide, depois foi resgatado, aí passou pelos passos e tal, começou a reencarnar. A única forma do ovoide retornar à forma perispiritual que ele tinha e as características perispirituais que ele tinha é reencarnando. E aí o choque magnético vai trazendo ele a consciência espiritual de novo. Então já falamos da cristalização, do retraimento, aí tem as perturbações espirituais que podem acontecer em situações de trauma ou mortes bruscas, desencarnes agressivos, bruscos, como um suicídio, um acidente inesperado, ou uma tortura, ou situações graves em que o espírito desencarna como se fosse fora do momento do desencarne. E aí o que acontece? O espírito desencarna e a estrutura perispiritual dele está cheia de fluido vital. E aí ele vai sofrer, porque ele tem que queimar os fluidos vitais residuais para poder fazer a transição. E ele passa o período de perturbação todo. Por exemplo, um menino com 20 anos desencarna num acidente grave e ele se vê no plano espiritual, cheio de fluido. E ele estava projetado para viver 80 anos. Ele vai ficar 60 anos queimando o resíduo espiritual, ou queimando fluido. André Luiz ficou 8 anos queimando fluidos residuais. E o André Luiz ainda tinha questão grave que ele era suicida. Miguel, mas quando o espírito já em boa situação, ainda continua passando por esse processo longínquo de queimação de fluido? Então, aí vai depender, porque a pergunta do senhor, seu nome, por favor? Otávio. Então a pergunta do senhor Otávio... O Otávio do nosso lado do irmão, tá? Tá. Então a pergunta do senhor Otávio aqui é interessante, porque ele pergunta, mas se for um espírito espiritualizado, ele vai ficar queimando esses resíduos por muito tempo, ele vai ficar sofrendo numa região por muito tempo, né? Aí tudo é considerado. Os espíritos avaliam o mérito que ele tem e quanto tempo ele vai ficar ou necessitar. Tanto o irmão Jacó, por exemplo, ele recebeu a visita de Dr. Bezerra, mesmo tendo o apego que o magnetizava as coisas dele,
ele entrou em prece e foi recebido por Dr. Bezerra e saiu daquele estágio de perturbação e dificuldade de se desprender do próprio corpo pelo apego que ele tinha. Então, por quê? Mérito. Ele foi um espírita dedicadíssimo, né, à causa espírita. Grandes obras ele fez aqui. Né? Ele desencarnou na peste... Febre amarela, não, febre espanhola. Ele desencarnou na gripe espanhola porque ele acolheu irmãos que estavam com a doença na casa dele. Aí ele adquiriu a doença e desencarnou. Olha quanto mérito ele tinha, né? Então, com isso, a gente fecha aqui essa visão, esse entendimento de como a gente tem que se preparar para poder passar pelo processo de transição entre os dois mundos, né? No caso de transição para a vida espiritual, e que a matéria é a nossa fraqueza, é o nosso bom combate. Não é? Então a gente tem que estar... Olha, o próprio Espírito de Verdade, ele diz assim, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, Espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os males que nele se enraizaram são de origem humana. Então ele dá 3 receitas para a gente. Que a gente se ame, né? Que a gente estude, que a gente se instrua e que a gente abrace a doutrina cristã. Com isso, a gente passa por aqui adquirindo experiências, ganhando méritos, vivenciando a encarnação adquirindo benesses, amealhando recursos para chegar no plano espiritual com inteligência, conhecimento e qualidades morais desenvolvidos, condições que a gente necessita para poder transitar pelo plano espiritual, nos preparando para o retorno às fileiras da carne. Não é isso? Então, quantos recursos nós temos, né? É só continuar vindo à casa espírita, continuar estudando, procurar os cursos aqui com a Consola e com a equipe da casa, né? Vir no seminário de mediunidade, é isso? Então temos muita coisa para fazer. Vou deixar uma frase aqui que eu separei do Evangelho segundo o Espiritismo, mas se me permitir 2 minutinhos, eu vou ler essa e vou ler essa daqui, ó. Tá muito boa também, tá? Então, é assim, ó, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, uma mensagem do Espírito de Verdade. Ele fala assim, ó, quando a hora do repouso tiver soado, ou seja, o nosso desencarne, né? Quando a trama escapar de vossas mãos e que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Isso é Jesus falando. Nada está perdido no reino do nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de todos vós será talvez o mais resplandecente. Deixa eu ver essa daqui. Aí aqui, na página de hoje, Joana de Ângelo diz assim, ó, distende assim mão generosa na alfândega da fraternidade, mas libera-te da emotividade desregrada, da posse afetuosa de objetos, animais e pessoas, porquanto mais carinhos que te mereçam, mais devoção que lhes dês, chegará o dia de atravessares o portal do túmulo, fazendo-o em solidão, livre de amarras ou jungido ao que se demorará, a desgastar-se pela ferrugem, pelo azinhavre corroído ou simplesmente em trânsito por outras mãos ante a tua tormentosa impossibilidade de reter e intervir. Ele está falando que a gente vai desencarnar, vai ficar tudo aqui, e aqueles que não saem daqui sofrem ao verem os outros usando o que ele construiu. É mais ou menos isso. Né? Então, que Deus nos abençoe, sejamos felizes, continuemos estudando, né? Falemos de Jesus, falemos da imortalidade, falemos de reencarnação. Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Apego a brancos todos. Também não. Quer dizer que é melhor vender a casa antes de morrer, né? Olha, não sei, rapaz.
Pode ser para você, mas e para os herdeiros? Eu só não sei pegar aqui. Ele não sei pegar. É isso mesmo. Essa é a receita. Não é? Então, gente, olha, tá aí o convite, vem estudar, tá? A gente tem muitos horários, temos horário antes da reunião pública na segunda-feira, temos também as quintas-feiras antes da reunião pública. É só dar um jeitinho. Temos muito que aprender, mas muito mesmo. Escutando a palestra dessa, dá vontade de evoluir, não dá? Dá vontade de evoluir. Então, vamos nos preparar para a segunda fase dos trabalhos, que é o passe aqui no salão. Nós vamos agora fazer a nossa prece. Vamos nos conectar com a espiritualidade, com o mundo maior. Esse momento da prece é um momento seu. É importante você ativar a sua fé, reconhecer que somos filhos de Deus, que merecemos tudo de bom. É importante a gente preparar nossa mente para essa troca de energia, para esse momento de caridade, onde o mundo maior chega tão pertinho da gente. Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir a aproximação dos nossos amigos espirituais. E, Pai, que a gente possa estar preparado para receber, que a gente possa ter merecimento, que a gente possa sentir uma melhora no nosso corpo físico, que a gente possa ter os nossos pensamentos cristalizados, destruídos, que possamos melhorar a nossa vibração, que possamos melhorar a nossa vontade de melhorar. Então, sendo assim, eu peço, Pai, a Tua bênção para esse grande momento. Que os espíritos aqui presentes possam dar a cada um o que cada um vem receber. Então, sendo assim, eu peço aos trabalhadores que se posicionem e que esse momento, Pai, seja abençoado. Graças a Deus.
Vamos pedir a Deus, nosso irmão Jesus, a permissão para o encerramento das atividades dessa noite, agradecendo ao nosso palestrante, a todos os tarefeiros, e que possamos levar para nossos lares todas as bênçãos alcançadas aqui hoje, e que possamos levar para nossas vidas a consciência de todo o ensinamento recebido aqui hoje e aplicar de fato em nosso dia a dia. Que assim seja. Trabalhadores e voluntários, amanhã nossa reunião às 18h30. Conceição,